Boa tarde, estamos começando mais uma live do estudo da palavra. Espero que todos estejam bem. Hoje, 26 de abril de 2025. Vamos fazer, então, essa oração para iniciarmos. Meu Pai, nos abençoa, meu Deus, em mais uma live. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está ao vivo comigo agora, pelo Facebook. E essa pessoa também, meu Pai, que vai assistir essa live posteriormente pelo YouTube. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, paz ao seu coração. No nome de Jesus. Amém? O nome da live de hoje é Ebenezer, a pedra de ajuda. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 12. Procura aí. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 12. O profeta Samuel viveu entre os anos 1070 e 1012 a.C. Ele foi um dos juízes em Israel. E foi também um profeta. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Está escrito assim. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. E esse lugar, Mispa, a palavra significa atalaia ou posto de vigia. Era um centro político e religioso de que consideravam importância no antigo Israel, situada a uns 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, Deus, Ele deu a vitória para o povo de Israel contra os filisteus, que na época era o seu principal inimigo. Está aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Os filisteus oprimiam o povo de Israel. Então o povo chegou até Samuel e pediu a ajuda dele, para que eles enfrentassem e vencessem os filisteus. E ele deu alguns direcionamentos. É o que nós vamos saber nesse estudo de hoje. Vamos lá então. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Está escrito assim. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então o que eles queriam? Que o Senhor os livrasse, que o Senhor os ajudasse. Por isso o nome é Ebenezer, a pedra de ajuda. Nós vamos saber que pedra de ajuda é essa. Daqui a pouco nós vamos saber. Continuando. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel teve uma grande vitória contra o seu principal inimigo. Eles pediram ajuda, e isso ele fez. Ele sacrificou um bezerro ainda de mama, e isso agradou ao Senhor, e o Senhor deu a vitória ao povo de Israel. E algumas cidades que foram tomadas pelos filisteus foram restituídas. Está aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas. Desde Ecrom até Gate, e até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. Então Deus deu uma grande vitória para aquele povo. E até restituiu o que os filisteus tinham roubado de Israel. Talvez é disso que você precise. Que o Senhor venha restituir você, a tua família, a tua saúde,
o teu emprego, algo que foi tirado de você. E você agora clama ao Senhor. E você pede ao Senhor. E daqui a alguns minutos nós vamos orar nesse sentido. Ainda nessa live nós vamos orar para que Deus venha ao nosso socorro. Para que Deus venha nos ajudar e venha nos restituir. Restituir também o teu ministério. Você que estava na casa do Senhor. Você que não tem mais ânimo para estar na casa do Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor venha te restituir. Então, aquela vitória mostrou para aquele povo que Deus era com ele. Está bem claro, amados, nesses versículos, que quem deu a vitória ao povo de Israel foi o Senhor. Não foram simplesmente os seus soldados. Foi a intervenção de Deus. O que nós compreendemos? Que quem nos dá a vitória, amados, é o Senhor. Não é o nosso braço, não é o nosso intelecto, não é a nossa sabedoria ou o nosso esforço. No final, nós precisamos, amados, das bênçãos de Deus. É a bênção de Deus que vai fazer diferença na minha vida e na tua vida. Então o Eliseu, ele vai mostrar para aquelas pessoas como elas poderiam fazer. Talvez é isso a tua dúvida. Como eu posso fazer para que Deus venha também ouvir a minha oração e que Ele venha também me restituir? Foram 2 passos. O primeiro passo, servir somente ao Senhor. Então, esse é o primeiro passo. Se você quer que Deus ele venha ajudar você, se você quer a intervenção de Deus para que Deus venha restituir a tua vida, a tua saúde, a tua família, até mesmo a tua empresa, os teus bens, pastor, eu preciso de restituição. Eu preciso que o Senhor ele venha me ajudar. Pois nós vamos observar esses 2 pontos importantes que o profeta Eliseu falou para aquele povo, que eles deveriam obedecer. O primeiro ponto, servir somente a Deus. Esse é um ponto importante. Olha o que ele vai dizer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, preste atenção aqui esse ponto, ó, se. Então, eles teriam que observar esses pontos importantes. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, primeiro ponto, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Segundo ponto, tirar os deuses estranhos, os padroeiros, as padroeiras. Aquilo, amados, que você sabe que não faz parte da vontade de Deus para a tua vida. Você seguir a um Deus que não seja apenas o Senhor. Só há um Deus. E o Filho dele, Jesus Cristo, para nos ajudar. Somente eles. Então a primeira coisa é essa. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. E o terceiro ponto. E preparai o vosso coração ao Senhor. Pronto, abrir o teu coração para o Senhor. A palavra diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. É isso também que você está fazendo? E outro ponto também. E servir a Ele só. Pronto. Vamos observar de novo aqui, ó. Se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. E no final ele diz, ó, e vos livrará da mão dos filisteus. Pastor, isso aqui ainda funciona? Funcionou com aquele povo. Amados, a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta vazia e ela não muda. Se funcionou para essas pessoas, quando elas deixaram os falsos deuses, quando elas buscaram o Senhor, quando elas prepararam seu coração para Deus e serviram apenas a Ele, Deus, amados, deu a vitória a eles contra os filisteus. Eram mais poderosos, mas maior é aquele que está em nós. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso aqui também é muito importante. Talvez é o que está faltando na tua vida. Ele diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e o versículo 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Esse é o segundo ponto. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispa,
e orarei por vós ao Senhor. A pergunta que eu faço para você é essa: você está congregando? Você está no posto de vigia? Porque a palavra mispa significa isso, o atalaia, o posto de vigia, a casa do Senhor. Você está congregando? É de extrema importância fazer parte da igreja. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Você fazer parte do corpo de Cristo. Deus, amados, Ele vai dar vitória quando observarmos ao Senhor, obedecermos somente a Ele e congregarmos. Talvez seja isso que esteja faltando. Você até me diz que observa tudo isso, que é uma pessoa obediente a Deus, mas que não está congregando. Olha, é de extrema importância. A igreja, amados, é o corpo de Cristo. É lá onde você vai ouvir a palavra, vai cantar louvores com os irmãos, vai participar da Santa Ceia. Isso aí você não vai ver em outro lugar. Não fique longe da casa do Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Isso aqui é o próprio Senhor, Ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí olha a igreja do Senhor. Quem edificou a igreja não foi o homem, foi Deus. Foi o próprio Jesus Cristo. E edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Não contra mim, contra você. Contra a igreja do Senhor, contra o corpo de Cristo. Por isso, amados, tanto ódio contra a igreja. Por isso, tantos levantes, difamações, mentiras. Mas a igreja, ela persiste, amados. Porque maior é aquele que está em nós. Deus está a favor do seu povo. Podem falar o que for. É o corpo de Cristo. Então você tem que estar na casa do Senhor. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, está escrito assim: não deixando a nossa congregação. Qual é a tua congregação? É a Assembleia de Deus? É a Presbiteriana, a Batista, a Renascer em Cristo? Qual é a tua congregação? É a Comunidade Cristã Paz e Vida? Olha, está bem claro aqui, na carta aos Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação. Está com o corpo de Cristo para se fortalecer. Talvez você seja um levita. Talvez você seja um diácono, um presbítero. Já é da obra de Deus. Não existe essa coisa, amados, de sair da igreja e parar de fazer a obra. O Senhor, Ele está chamando a tua atenção. Foi isso que o profeta Samuel falou para aquele povo. Olha, temos que nos congregar. E eu vou buscar o Senhor, e o Senhor, Ele vai nos ouvir. Essa foi a condição para que Deus ajudasse aquelas pessoas. Mas continua sendo essa mesma condição. Buscarmos ao Senhor, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, nessa época aqui, quando foi escrita a carta aos Hebreus, já existiam essas pessoas que saíam da casa do Senhor por rebeldia, porque não gostou de algo. Irmãos, não existe isso aí não, tá bom? Ninguém é tão perfeito que não possa estar em nenhum lugar. Ah, não vou para nenhum lugar, pastor, porque não tem nenhum lugar que eu goste. Olha, todo lugar você vai ver dificuldades. Nenhum lugar é perfeito, mas é a casa do Senhor. É lá onde Deus, Ele vai agir na tua vida. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. É isso que eu estou fazendo. Admoestando você, chamando a tua atenção para você voltar para o caminho do Senhor. Você quer a ajuda dele? Você quer a restituição? É isso que você quer? Então faça também a tua parte. Eu estou como agora o próprio Samuel. Eu estou dando a orientação para você como você deve fazer. Não mudou. Essa é a mesma regra. Você quer a bênção de Deus? A restituição? Então busque a Deus. Vamos lembrar mais uma vez aqui o que ele falou. Samuel falou, primeiro livro de Samuel 7:3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi só a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Esse é a regra principal. Não mudou essa regra.
Continuando aqui, ó, voltando para a carta aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse, pastor? A volta do Senhor. Está se aproximando aquele dia. Ah, agora tocou no teu coração. Preste atenção. Está se aproximando aquele dia. O dia da volta do Senhor. Você vai estar distante dos caminhos do Senhor apenas por rebeldia? Apenas por mimimi? Porque não gostou de algo? Ah, dá licença. Amado, nós buscamos a Deus. O Salvador é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, não é o homem. Tá bom? Então volte para ontem, para os caminhos do Senhor. Olha aqui. Sozinho você é frágil nas mãos do diabo. Quer buscar só. Não, agora eu vou buscar só. Em casa mesmo. Não funciona. Você quer mesmo a vitória? Então sirva e obedeça somente a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a pedra. Lembra lá do Ebenezer? Ebenezer, pedra de ajuda. Aquilo que eu falei no início. Quem é a pedra de ajuda? A pedra, amados, é Jesus Cristo. Samuel, de alguma forma, ele já falava sobre Jesus. Porque Jesus é a pedra angular. É a pedra que os construtores, eles rejeitaram, mas o Senhor não. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 4, está escrito assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, amados, essa pedra de ajuda que você tem que buscar. Só Ele pode nos dar a ajuda que você precisa, nos socorrer nas batalhas do dia a dia. Os filisteus que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa família, a nossa saúde, nosso trabalho, só Ele pode nos ajudar. Ele é o Ebenezer. Ele é a pedra de ajuda. Tá bom? Então eu vou fazer essa oração agora. E se você, ouvindo essa palavra, talvez pela primeira vez, você está assistindo um vídeo do estudo da palavra, e você quer entregar a tua vida para o Senhor agora, a pedra de ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso do socorro agora. Eu preciso de restituição. É isso que você precisa? Então você vai fazer essa oração comigo. Você vai entregar a tua vida para o Senhor. E aceitá-lo como teu Senhor e como teu Salvador. Você também que vai se reconciliar agora. Você esteve na casa do Senhor, mas você saiu. Pronto. Não vou entrar nesse mérito. Você saiu, mas agora você entendeu que foi o maior erro da tua vida. E você quer consertar agora. Você quer voltar para os caminhos do Senhor. Eu vou também orar por você. Tá bom? E vou orar também por todas as pessoas que esteve comigo nessa live. Talvez você que está na casa do Senhor, você congrega em alguma igreja, mas você precisa de ajuda. Eu vou orar também por você. O Senhor é a pedra de ajuda. Tá bom? Então você que vai entregar a vida para o Senhor agora, olha assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, eu entrego, meu Pai, a minha vida ao Senhor. Meu Pai, perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia. Pois eu receba o teu Filho Jesus Cristo como meu único, exclusivo e eterno Salvador. Você também que vai estar se reconciliando agora, ore comigo assim. Meu Deus, eu quero voltar para os teus caminhos agora. Perdoa os meus pecados e traz de volta ao meu coração a alegria da salvação. Eu vou orar por você agora. Meu Pai, eu oro em primeiro lugar por essa pessoa, meu Pai, que entregou a vida ao Senhor. Meu Pai, perdoa os seus pecados. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e que nunca saia, meu Pai. Abençoa ela em todos os sentidos, meu Pai. Essa pessoa também que se reconciliou com o Senhor. Traz de volta ao coração dela a alegria da salvação. A vontade, meu Pai, de estar na tua casa.
Essa pessoa também que tem um ministério, meu Pai, que estava longe dos teus caminhos, que ela volte, meu Pai, o quanto antes, a exercer o seu trabalho na casa do Senhor. Eu oro também, meu Pai, por cada pessoa que esteve comigo nessa live, talvez pelo Facebook ou pelo YouTube, meu Pai. Abençoa a cada vida, trazendo paz a esses corações, no nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Nós estamos finalizando mais uma live do estudo da palavra. A próxima live será no próximo sábado. Até lá então. Que Deus te abençoe. Amém.